fica à vontade. Tudo certo. Então, boa noite, pessoal. O pessoal que está entrando agora. Mais uma vez agradecer o Caio, né? A nossa parceria, tá? IPB com a Engenharia Exata. Mais uma live aí, né? E lembrar que sempre as nossas lives ficam salvas e também no canal da Type B, né? Para poder o pessoal que queira consultar mais à frente, né? Ou que não pôde no momento assistir. Hoje o tema da gente também é bem interessante, ainda continuando aí com a grandeza vazão, né? Que é como definir as partes significativas do escopo de um laboratório de vazão, que é algo de extrema importância, né? Que muitas pessoas ainda têm dúvidas, e curiosidades também, que vai também tirar minhas curiosidades e dúvidas aí com o Caio, né? E para começar, Caio, tudo certo? Boa noite, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Meu nome é Caio Andrade, a gente é do canal Engenharia Exata, a gente já vem ao longo aí de... Eu não falei isso com a Thaís, mas a gente já tem, se bobear, 20 horas, só eu conversando com vocês, fora a que vocês fazem também, e fora as que eu faço aqui também. Só nesse bate-papo que a gente tem 20 horas de conteúdo. Poxa, muito legal, né? É quase um Muito dia legal. inteiro da gente conversando sobre meteorologia. Sim, e se deixar, a gente vai indo, né? Eu fiz uma live com a Nilmar e ela falou isso. Ela, caramba, já estava dando uma hora e acabar. Eu falei, mas é tanto assunto que a gente tem que ir marcando outras. Porque se deixar, vai fluindo, as perguntas, a interação, né, do pessoal é bem legal, né? O conteúdo também que fica, né? Com certeza. E é isso que é legal. Então, Isso aí. para a gente não demorar muito, porque a gente tem bastante coisa, Sim. pode começar, pode perguntar aí. Tá bom. Então, Caio, começando aí esse assunto, eu teria a primeira pergunta que, para você esclarecer para a gente o que seria as partes significativas do escopo. Tá. Então, eu preparei aqui, não sei se vocês estão vendo aqui um quadro aqui atrás, eu vou mostrar daqui a pouco, para ilustrar um pouco melhor o que são partes significativas do escopo, em que contexto elas se encontram, né, para que elas servem. O que é, então, parte significativa do escopo? É basicamente um recurso. É um recurso que o laboratório usa, né, qualquer laboratório acreditado tem que usar, para melhor definir a abrangência do seu escopo em atividades de ensaio de proficiência. Então, se o laboratório é acreditado, ele precisa definir ali um plano de atividades de ensaio de proficiência. E a gente vai citar daqui a pouco aqui qual a norma que exige isso, mas existe uma norma que exige que o laboratório faça um plano. E, através desse plano, você participa de um ensaio de proficiência. Só que não é tão simples assim. Você precisa seguir algumas guidelines, você precisa chegar e seguir alguns requisitos, vamos dizer assim, básicos para que você defina melhor, com mais clareza e de uma forma um pouco mais confiável, que gere menor risco, o seu plano de atividades de ensaio de proficiência. E o recurso são, na verdade, as partes significativas do escopo. O próprio nome já fala, é algo significativo do seu escopo, tá? Então, eu vou explicar aqui mais ou menos um breve começo aqui, depois a gente volta para a segunda pergunta. Tá ótimo. Vou colocar aqui a posição da tela. Então, basicamente o seguinte, eu vou falar aqui, vou pegar minha caneta aqui. Se vocês não estiverem entendendo, por favor, me falem que aí a gente troca aqui o tipo de visualização. Então, imagina o seguinte, imagina que você tem que concluir uma tarefa, tá? Alguém te incumbe uma tarefa, e essa tarefa você consegue concluir. Então, na sua cabeça, você seguiu um caminho. Essa pessoa não te diz como você vai chegar nessa tarefa, ou como que você vai desenvolver essa tarefa. Ela não te deu muitos detalhes de como você tem que concluir, mas você foi lá e fez. E aí você depois descobre que existem alguns requisitos que você precisa percorrer ao longo do caminho para chegar nessa conclusão, para que a tarefa seja concluída, tá? Então, isso é uma analogia ao que a gente está falando aqui em relação a ensaio de proficiência. Você precisa participar de um ensaio de proficiência. Só que se você fizer esse caminho para chegar e participar de um ensaio de proficiência e obter 2 resultados dele, que a gente vai falar daqui embaixo,
provavelmente, se você não seguir o que a gente acabou de falar de parte significativa do escopo, você vai percorrer um caminho que não deveria ter percorrido. E aí, os resultados, 2 possíveis resultados, né, que você tem no ensaio de proficiência, são satisfatórios e insatisfatórios. Você pode ter os 2. Então, se você tiver um resultado satisfatório, pô, beleza, passei no ensaio de proficiência, estou indo na direção correta. Agora, se você não tem um resultado satisfatório, você tem um resultado insatisfatório, você tem que abrir uma não conformidade, você vai ter que tratar essa não conformidade, você vai ter que avisar um Inmetro, caso você seja um laboratório acreditado. Então, vai gerar um pouco de estresse e vai gerar um pouco de dúvida. E esse caso aqui, de você pode ter comido bola no meio do caminho. Então, o que acontece? Uma coisa que a gente tem, às vezes, é isso, né? A gente, quando tem um resultado não conforme, a primeira coisa que a gente olha é, poxa, eu fiz errado. Mas, na verdade, eu vou agora só complicar um pouco mais esse conceito. E se, mesmo eu executando um ensaio de proficiência do método que a gente falou aqui, sem se preocupar com esse caminho de como a gente chegou lá, eu tenho um resultado satisfatório, esse resultado satisfatório é um resultado satisfatório que eu posso confiar? Fica a dica, fica aí o pensamento. Por quê? Porque exatamente aí que mora o perigo. Se a gente não definir a parte significativa do escopo, um resultado satisfatório não necessariamente indica que meu laboratório está no caminho certo. Eu posso ter uma incerteza muito alta, participar de um ensaio de proficiência, onde tem inúmeros laboratórios com incertezas baixas e eu passar. Além de eu prejudicar os outros laboratórios, provavelmente eu não escolhi corretamente aquele ensaio de proficiência. Então, a parte significativa do escopo é o seguinte, ela tem que ser relevante. Ela precisa ser abrangente. Ela precisa estar definida e precisa ser documentada. Tá? Se a gente seguir na definição da parte significativa do escopo, esses 4 itens aqui, a gente com certeza vai ter êxito na escolha do ensaio de proficiência. Tá bom? Então, vou voltar para mim aqui. Então, tipo assim, se você conseguir ter isso em mente, que você precisa de um meio para chegar no ensaio de proficiência correto, você provavelmente vai trilhar o caminho corretamente. E vai ter ali um ensaio de proficiência melhor adequado. O que é a parte significativa do escopo? Esse recurso é para minimizar o risco do laboratório dele não dar um resultado, um falso positivo nesse caso. Da gente não estar trabalhando em cima de um resultado que, na verdade, concorda, Vanessa? Sim, concordo, né? E, assim, essa parte também do ensaio de proficiência é um requisito mínimo, né? Que a gente até fala, para dar entrada numa acreditação, ter um resultado satisfatório e todo esse caminho de percorrer, porque é o que você falou, senão lá na frente pode dar algum dano na questão do seu serviço, porque eu já acompanhei casos de, às vezes, a pessoa participar do ensaio de proficiência e na hora lá de fazer, passar para a planilha, né? A parte de calibração, de cálculos de incerteza, às vezes um errinho deu lá na frente para ele um resultado insatisfatório. Então, como você falou, é analisar todo esse percurso e saber o quanto é importante a parte significativa do escopo, bem como a questão de um provedor de ensaio de proficiência e também ter um ensaio satisfatório que vai automaticamente impactar na questão da acreditação, né? Lógico, lógico. Tudo que você faz com vista hoje no laboratório, sempre foi, mas agora a gente está mais focado nisso, é gerir o risco. Então, quando você define, como a gente vai ver daqui a pouco, a melhor faixa de medição para o escopo, a gente define o melhor padrão ou o tipo de padrão que a gente vai colocar para participar desse tipo de escopo, qual serviço, qual a frequência de calibração que a gente tem, qual serviço que é mais frequente, tudo isso a gente vai ver agora. E, assim, é importante, é importante. Se a gente não tomar esse cuidado, é que nem eu coloquei aqui, mas acabei apagando.
É que nem aparecer, por exemplo, um laboratório que é acreditado em impressão. Aí ele vai lá e vê, ensaio de proficiência em impressão, rodada tal, aberto. Uhum. Eu vou participar. Calma aí. O que ele está calibrando? Qual o artefato? Qual o protocolo? O que ele segue? O que ele pede? O que ele come? Onde mora? Você tem que ver exatamente também a questão do seu escopo, os instrumentos, o que você calibra, né? Porque a grandeza tem N instrumentos, né? Então você tem que estudar tudo isso, concordo, com certeza. Isso aí. E assim, Caio, você já falou mais ou menos, né, a parte significativa, mais ou menos não, ficou até muito claro, gostei da ideia do quadro, ficou bem dinâmico. E agora, ficou bem legal. É uma aula mesmo, literalmente, conhecimento nunca é demais, foi muito bom. E por que é necessário a gente levantar essas partes significativas do escopo? Então, a gente precisa primeiro saber por que é necessário por conta de uma exigência. Se um laboratório não é acreditado, ele precisa ter todo esse trabalho? Cara, eu não vou dizer que não. Ele precisaria. Se ele quiser manter a qualidade do serviço dele, acho que ele precisaria ter esse trabalho, sim. Agora, não é exigido. Um laboratório acreditado pela norma ISO IEC 17025, que tem ali seu sistema reavaliado, monitorado, ele precisa declarar essas informações de acordo com a norma NIT-DICLA 026 e Sim. o DOC 085 específico para vazão, quando esse laboratório é de vazão. Como hoje a gente está falando de vazão, a gente vai explicar aqui agora a importância dessa parte de por que você precisa fazer. Eu vou voltar aqui para o quadro. Tá ótimo. Vou mostrar aqui. Então, vamos lá. Eu fiz mais ou menos o fluxograma do que o laboratório ele tem que fazer para... por que ele tem que ter essa parte significativa do escopo documentada e quais são os caminhos que ele segue para isso. Tá? Um laboratório que é RBC, ele precisa seguir a NIT-DICLA 026 e a DOC CGECRI 085 no caso de vazão. Né? Nesse documento NIT-DICLA 26, ele diz que a frequência mínima de participação em atividades de ensaio de proficiência deve ser de um tempo máximo de 4 anos. Então, todo o escopo do laboratório precisa estar com uma atividade de ensaio de proficiência definida. Isso é fato. Qualquer serviço, qualquer subgrupo, eu preciso ir lá e fazer uma atividade de ensaio de proficiência. Se não fiz isso, eu não estou garantindo o desempenho daquele serviço. Aí, em seguida, o certo é você definir a parte significativa do escopo. Só que a maioria das pessoas, eu não sei porquê, ou se é uma atividade antiga, se é uma questão antiga, já pula para cá, já faz o plano de atividade de ensaio de proficiência. E aí ele pega todos os serviços que ele faz, ele lista todos os serviços, né? Ele vai lá, lista serviço 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele vai falar, eu quero participar de um ensaio de proficiência, eu vou colocar aqui, eu vou colocar um outro ensaio de proficiência em junho, e no final do ano eu vou colocar um ensaio de proficiência para esse cara aqui. Esse é o plano de atividade tradicional que uma pessoa qualquer faria. Porque ela está pulando todo esse caminho. O que ela tem que fazer? Ela tem que definir essa parte significativa do escopo. Ela definiu isso, ela consegue fazer um plano de atividade de ensaio de proficiência da melhor maneira possível. Passando disso, ele pode agora escolher, fazer a escolha correta do ensaio de proficiência. Ele escolhe o ensaio de proficiência adequado. Então, esse é um dos motivos pelos quais você precisa fazer a avaliação da parte significativa do escopo. Sim, e até no início, quando eu comecei, eu tinha essa dúvida, né? Porque tem laboratórios, eu até já comentei com você, que tem várias grandezas, calibra vários instrumentos, eu ficava na dúvida, será que teria que ter um para cada um? E muitas das vezes a pessoa falava, não, Vanessa, tem a questão da parte significativa do escopo, tem até a questão de instrumentos similares, né? Então, eu acho de extrema importância, como você falou, primeiro avaliar e depois vai lá ver seu plano e escolher um provedor adequado, né? Com certeza.
Tá ótimo. Antes de pular para a próxima, alguém tem alguma dúvida? Alguém que está assistindo? Eu vi que quem está assistindo... Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode colocar aí a pergunta, que a gente vai ler aqui e o Caio vai aí responder para vocês, tá? E quem entrou agora também, boa noite. Nós estamos falando sobre como definir as partes significativas do escopo na grandeza vazão, tá? No laboratório de vazão. Isso aí. Então, Caio, pode prosseguir? Pode. Pode. Então, agora, quais seriam as partes significativas desse escopo? Então, ao total são 8. Né? São 8 partes significativas que a gente tem, elas citadas lá no NIT DICLA 026, item 9.3, linhas de A a H. Né? Eu não sei se estão todas lá. São 8 mesmo. Eu tenho que pegar o guia ali para ver. Mas para vazão é o que está descrito no DOC-CGEC 085. São 8. Tá? Dessas 8, o que você pode fazer? Antes da gente começar a explicar, é bom que você tenha a noção de que você vai criar uma parte significativa do escopo como se fosse uma matriz. Né? Você vai colocar para cada item desse, para cada subrequisito desse, né? Por exemplo, que a gente vai falar aqui sobre faixa de medição, vai falar sobre padrão, método de calibração. Você vai relacionar essas informações com cada um dos escopos acreditados que o seu laboratório tem. E quando a gente fala assim, dessa forma, não é diferente para pressão, para dimensional, para temperatura ou qualquer outra grandeza. É o mesmo raciocínio. Você precisa seguir esses 8 itens e entender o que cada um diz para que você possa ali filtrar e, quando for escolher o ensaio de proficiência adequado, pegar um daqueles subserviços ali e olhar, poxa, apareceu totalizador de volume de água. Legal. O que eu vou fazer? Vou olhar se esse ensaio de proficiência no protocolo atende à minha parte significativa do escopo. Então, eu vou procurar lá se ele atende o que ele pede, o que eu peço. Né? Basicamente isso. Isso é uma análise inicial, né? Lógico. Tem coisas ali no protocolo que podem exigir mais, uma análise um pouco mais aprofundada, mas o começo é por aí. Você atendeu a parte significativa do escopo, você já minimizou, mitigou, vamos dizer assim, 90% dos riscos. Tá? Eu vou mostrar aqui na tela, no quadro, esses 8 requisitos. Então, vamos lá. O primeiro que eu escrevi aqui foi o seguinte. Vocês estão conseguindo ver a letra? Eu acho que sim. Não tá ficando... Tá ótimo, tá claro. Então, tá bom. O primeiro aqui seriam grandezas e serviços acreditados. Grandeza e serviço acreditado, qual a norma que eu utilizaria nesse caso aqui para identificar quais são as grandezas e serviços acreditados? No caso aqui é NIT DICLA 026. Desculpa, né? NIT DICLA 012. Tá? Essa seria a norma que eu usaria para encontrar esses serviços acreditados. Então, eu vou fazer calibrações em serviços acreditados e grandezas que condizem com essa norma e a grandeza correspondente. Então, quantos escopos devem constar, né, naquela tabela que eu acabei de falar? Todos os escopos. Né, eu falo escopo, é um só, né, mas todos os subgrupos. Se eu calibro medidores de vazão, aí medidor de vazão de água, medidor de vazão de hidrocarboneto, totalizador de água, totalizador de volume, de massa, enfim, tudo que constar no meu escopo tem que estar definido dentro desse plano, na verdade, dessa parte significativa. Tá bom? Item 2. Métodos de calibração. Existem poucos ou vários métodos de calibração? Quem tiver online aí, pedir a interação de vocês. Escreve aí, existem vários métodos de calibração em vazão ou existem poucos métodos? Poucos ou vários? Pessoal, vazão, assim, em questão de... A minha opinião, eu acho, assim, eu tenho pouco conhecimento em vazão, como eu te falei. Eu acho que são vários, porque, assim, eu reparei que é um universo muito grande, né? Na questão de vazão, o modelo de medidor é muito amplo. Então, acredito eu que seria essa forma. Não sei, se eu estiver errado, você me corrige, que eu também estou aqui aprendendo aí essa parte.
Não, pô, é isso mesmo. São vários, muitos. São vários. Quais deles são? Que é o seguinte, para a gente conseguir calibrar um instrumento de Sim, vazão, a gente pode calibrar ele, eu poderia resumir em um método indireto, um método comparativo e um método comparativo indireto. O método indireto, geralmente, é um método que te dá um pouco mais de exatidão. E quando eu falo exatidão, até o termo errado, mas no caso é precisão. Você tem uma incerteza muito menor nesses métodos indiretos, que eles vão utilizar princípios que sofrem menos interferências que outros. Por exemplo, o gravimétrico. O gravimétrico usa massa. A massa, ela não tem a variação de temperatura, ela não tem a variação de pressão, você não tem essas características tão afloradas como, por exemplo, no método comparativo, onde você coloca, como se fosse aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Você tem uma linha com um medidor, e você tem um outro medidor, e aqui é um padrão, e aqui é o medidor sobre calibração. Então, você compara o valor dele com esse valor. E a linha aqui vai percorrendo a vazão. Então, esse é o método comparativo. Só que esse padrão, geralmente, ele é calibrado no método indireto, que é um método um pouco mais acima. Entendeu? Então, é importante a gente definir, no nosso escopo, qual que é o método. Se eu estou utilizando um método mais preciso, com menos incerteza, eu não vou participar com um cara que trabalha com método comparativo, porque provavelmente esse método dele tem uma CMC maior, e eu tenho uma CMC menor. E a gente vai ver mais para frente que em faixa de medição isso daí vai ser muito influenciável, né, na nossa escolha. Tá? Próximo item. O próximo item aqui, deixa eu só apagar aqui para não ficar estranho, né? Não ficou muito organizado aqui. Bom, NIT-DICA, item C da NIT-DICA, padrões, instrumentos de medição e materiais de inferência certificado. O que eu tenho que fazer nesse item aqui? Eu tenho que chegar e olhar a adequação dos meus padrões ao protocolo. Eu estou usando um padrão, tá? Eu estou usando um padrão comparativo, eu estou usando um medidor de vazão para participar desse ensaio de proficiência. Não sei, eu estou usando uma balança com um sistema gravimétrico, que tem ali medição com densímetro, né? Ou eu tenho um prover. Qual é o meu padrão? Tem um prover aqui com um volume conhecido dentro de um determinado recipiente, enfim. Eu preciso definir e verificar se isso não é um fator impeditivo para mim e para o protocolo. Então, isso tem que ficar claro. Mas quando você está fazendo a parte significativa do escopo, você vai definir para cada tipo de serviço qual o padrão que você vai utilizar para esse tipo de ensaio de proficiência. Tá? Isso tem que ficar bem amarrado. Tá? Vamos lá. Agora, propriedades da calibração, que é o próximo item. Na verdade, a propriedade do que eu calibro na calibração. Seria basicamente o parâmetro de desempenho metrológico. O que seria um parâmetro de desempenho metrológico? Você vai mandar um instrumento para calibrar no laboratório de vazão, você pretende encontrar o que lá? Eu quero saber se o medidor está bom. Bom, mas bom é o quê? Bom, ele está com a pintura boa, está com o desempenho, ele está bonitinho, está ligando, ou ele tem um parâmetro de desempenho metrológico definido. Eu quero o erro de medição desse parâmetro. Né? Eu vou fornecer nesse certificado, nesse serviço, eu forneço na minha calibração um erro de medição. Não, eu forneço aqui o meter factor ao invés do erro de medição. Isso aqui é muito para a área de petróleo e gás. Entendi. Não, eu forneço ao invés de erro, ao invés de meter factor, eu forneço no meu certificado de calibração o 4 a 20 mA calibrado. A resposta do medidor com 4 a 20 mA já corrigido. Né? Então, isso é importante, a gente ter essa... Deixa eu beber uma água aqui. Ótimo. Dá uma hidratada. Aí, isso é importante a gente ter em mente, por quê?
Porque eu nunca vi isso acontecer em vazão, mas pode ser que um ensaio de proficiência trabalhe só com essa variável aqui de saída. Ele diz lá, olha, a gente vai avaliar a incerteza e o 4 a 20 obtido pelo medidor, pelo artefato. Aí você só emite o erro de medição e você não tem ali um sistema para poder medir o 4 a 20. E aí, como é que você faz? Você participa? Você vai ter que validar o seu método. Já que você não lê aqui por 4 a 20, você vai ter que ler o quê? Você vai ter que ler com um multímetro. Você já usa o multímetro no seu método? Não, não uso. Então, mais um problema. Então, não é um escopo apropriado para você. Ah, não, Caio, eu uso o 4 a 20, eu uso o multímetro, eu tenho um método validado para encontrar o 4 a 20 também. Beleza, então você participa. Então, você vai colocar nesse campo todos os parâmetros de desempenho meteorológicos aplicáveis à sua calibração. Beleza? Sim, beleza. Tem que fazer um estudo, né, disso tudo. Para saber se você vai se aplicar ou não a isso, né? Isso aí. Esse item 5 aqui, não sei se vocês vão conseguir entender. Item 5, 9.3 é o que calibra? O que você calibra no seu laboratório? Qual tipo de tecnologia você calibra no laboratório? Você calibra um magnético, medidores de vazão por princípio eletromagnético, né? Vou botar aqui magnético. Princípio mássico, aquele pelo efeito de Coriolis, ou você calibra instrumentos ultrassônicos? Esses três que eu falei são medidores lineares. Medidores lineares que a gente fala são medidores que eles têm uma entrada linear proporcional à velocidade ou à vazão que está sendo demonstrada ali. Mas eu poderia ter aqui, ao invés de um ultrassônico, eu poderia ter aqui vou pensar aqui. Poderia ter como alguns calibram, um pitot, tubo de pitot. É um medidor de velocidade. Também entra na grandeza de vazão. Ele mede velocidade, metros por segundo. E aí você vai incluir isso na parte significativa do escopo? Vai deixar de fora? Você calibra. É importante para você? Então tem que constar. Então tem que ficar definido aqui. Porque se alguém aparecer num ensaio de proficiência com algum desses instrumentos fora do que você faz, esquece. Você não vai participar. Você não sabe calibrar. Desculpa, Caio, até te atrapalhei. Uma dúvida. Aquilo que eu te falei lá atrás também. Então, são vários, como eu te falei, muita coisa que tem de vazão, né? Amplo. E se eu tiver similares, a questão de vazão, pode ter equipamentos que eu tenho, então eu escolher um e fazer e aceito? Pode. Assim, eu posso chegar... Vazão também. Eu posso ter, desde que isso não interfira no meu método. Eu tenho um método validado para o método de calibração, que está aqui, eu não coloquei aqui exemplo, mas é um método de calibração que a gente falou indireto. Ok. O método direto calibra praticamente todos os instrumentos, mas dificilmente vai calibrar um medidor de vazão do tipo um tubo Venturi. Se alguém conseguir calibrar um tubo Venturi e colocar lá uma eletrônica que consiga medir o diferencial de pressão, indicar a vazão, e ali você tem uma saída de vazão disponível. Você não tem como calibrar ele. Por quê? Porque ele exige outros tipos de análises que são complicadas ali de se ter na hora e você não tem um método para ele. Você só calibrou magnético, mássico, ultrassônico. É mais ou menos isso. Agora, como eu te falei, ele faz parte da família dos lineares. Beleza. Deslocamento positivo, turbina, até rotâmetro, mais ou menos, mas pulou para a parte de diferencial de pressão, já muda um pouco a característica. Eles exigem outros tipos de análise e você não vai conseguir obter aí uma participação conclusiva mediante os outros laboratórios. Tá, ok. Ótimo. Vou voltar aqui. Tá bom. Bom, aí, continuando, a gente tem o item 6, que é fluido. Isso é muito importante para o laboratório de vazão, porque a gente está medindo a quantidade de matéria.
certo? De um fluido. Se é um fluido gasoso ou um gás, se é um líquido, ou se é um gás, se é um líquido, ou se é, por exemplo, eu já falo sólido, né? Mas se você tem aqui um líquido de um princípio diferente, você tem água, H2O, aí você tem hidrocarboneto, uma corrente, um hidrocarboneto, um derivado de hidrocarboneto. Você tem, por exemplo, você pode calibrar com fluido álcool, você pode calibrar, desde que você tenha condições de fazer isso. Dentro, por exemplo, do fluido hidrocarboneto, você tem aqui as viscosidades. Você tem viscosidades diferentes, né? Viscosidade, vamos lá, 20 centstoke, 10 centstoke. Isso depende muito do que você participa, do escopo que você tem. Então, se você tem um escopo muito amarrado em relação ao fluido, é ideal que você trabalhe sempre com aquele fluido, tá? Eu calibro medidores de água. Eu posso participar de um EP para gás? Não, nunca. Porque o medidor, o artefato é diferente. Isso aqui fica meio óbvio. Agora, não fica muito óbvio, por exemplo, quando eu tenho que participar de um fluido, de um insight de proficiência em água, né, sendo que apareceu lá para totalizadores de volume, totalizadores de massa de água. Tá? Beleza. Eu tenho esse escopo aqui, corrigindo, eu tenho esse escopo. Aí vamos supor que apareceu para mim totalizador de massa de hidrocarboneto. Eu posso participar? Se eu sou acreditado para totalizador de massa de água? É tudo igual. Fica difícil, né? Porque você está submetendo o teu padrão e o teu método a um fluido que não é fluido água. É um fluido de carboneto. Então, isso tem que ter muito cuidado. Quais as propriedades desse fluido devem ser consideradas no protocolo? O que você, com o seu método, acha importante? Vou botar aqui número de Reynolds. Viscosidade, como a gente falou. Faixa de viscosidade. Faixa de densidade, faixa de massa específica. Condutividade eu nem falaria, porque acho que não é tão crítico assim. Meio básico, né? Senão você não consegue medir. Mas só isso daqui já te dá uma breve noção de como você tem que se comportar dentro de um protocolo. Você vai procurar, número de Reynolds não é informado no protocolo. Então você pergunta, olha, tem alguma restrição quanto ao número de Reynolds? Tem alguma restrição quanto à viscosidade do fluido que está sendo utilizado para laboratórios que usam outros tipos de fluido que a viscosidade influencia, a densidade, a água que é água salina, ou a gente está trabalhando com água potável. Não sei. Pode ter. É bom perguntar e se calçar em relação a isso. Tá bom? Sim. Ótimo. O penúltimo item aqui é o NIT Dica 026, a letra G. Seria a faixa de medição. E aqui é o seguinte, a faixa de medição ela tem que estar adequada, né, com a faixa que você tem no escopo, e também tem que estar adequado o parâmetro de incerteza. Tá? Okay. Se, por exemplo, eu sou esse laboratório aqui, eu participo do insight de proficiência. Tenho um resultado aqui e tenho uma incerteza. Tá? Aí eu venho e tem um laboratório lá, Y, ele tem aqui um resultado e uma incerteza. Tem um outro laboratório Z, um resultado e uma incerteza. Só de você olhar aqui, você percebe que as incertezas dos outros laboratórios, vamos supor que são só 3 laboratórios, as incertezas desses laboratórios, elas praticamente não são adequadas à minha CMC. Ou não são adequadas ao método. Alguma coisa ficou fora aqui que eu expressei uma incerteza muito alta.
o que isso daqui na matemática influencia? Influencia que eu nunca vou estar fora. Agora, esse cara aqui, se a posição dele vier para cá, ele está fora, porque a incerteza dele já pegou pela banda de fora do meu intervalo de resultado. Sim. Né? Ele marcou aqui, mas a incerteza dele jogou lá para fora. Esse caso aqui, ele ficou dentro. O mesmo pode ter acontecido aqui. Outro laboratório teve seu erro encontrado aqui, mas a incerteza veio parar um pouco fora. E, no cálculo, esse cara ele fica prejudicado. Por isso que o ideal é que todos os laboratórios tenham praticamente a mesma CMC, o mesmo método e o mesmo padrão. Para que esse resultado se pareça com isso aqui. Onde eu sou esse cara, eu expressei o resultado, eu tenho uma incerteza, e aí o laboratório X também tem, o laboratório Y também tem. Todo mundo ali dentro, né? Todo mundo dentro quase que de um parâmetro único. E isso facilita muito a tradução do resultado satisfatório para cada um dos laboratórios. Eu já participei de ensaios de proficiência em que eu declarei uma incerteza até compatível, mas teve um camarada que declarou uma incerteza minúscula para o método, muito pequena. O que aconteceu? Ele praticamente tirou todo mundo da jogada. Tá? Bom, aí, passando esse item, o último, que eu acho que é um item muito importante, que é o de frequência. Né? A gente tem que ter a ideia, a noção de qual que é a demanda do laboratório. Certo? A demanda do laboratório, ela acaba sendo aqui ela muito crítica. Porque imagina, eu tenho aqui um gráfico, não está ficando muito legal, mas eu tenho serviço 1, 2 e 3. E aqui, serviço 1, ao longo do ano, que vamos botar aqui, quantidade em centenas de serviços. Aqui eu tenho 300 serviços ao ano, 200 e 100. O escopo 1 fez um base quase 100 serviços. O escopo 2 passou de 300 serviços no ano. E o escopo 3 passou de quase 200. Quais desses escopos eu deveria ter mais cuidado? O escopo 1, 2 ou 3? O 2. É o que tem Por quê? mais, né? O 2. Ele tem Porque ele é mais serviços. Sim. Ele acaba sendo mais significativo para mim do que o escopo 1. Ah, então eu não vou fazer nada com o escopo 1? Não. Muito pelo contrário. Para cada um desses escopos aqui, você tem 4 anos para participar de um EP. Só que esse daqui eu posso fazer um EP a cada 4 anos, por exemplo. Esse aqui eu tenho que participar de no mínimo aí uns 3 ou 2. Dependendo da criticidade dele. Esse daqui é a mesma coisa, a gente pode ir brincando nesse sentido. Mas é basicamente isso. Ótimo. E é só isso tudo. Estou tentando voltar, não estou conseguindo. Foi. Não, ficou assim muito bem explicado, Caio. O passo a passo, né, dá para a gente entender o quanto é importante essa definição das partes significativas do escopo, né? Tem até um item no documento, no Doc CGA 85, que eu até coloquei aqui, que as definições da parte significativa do laboratório é importante considerar os tipos de padrão e instrumentos de medição que o laboratório calibra, que é tudo que você falou, né? E de extrema importância as atividades de ensaio de proficiência, porque vai impactar lá na qualidade do seu serviço, impactar na questão de acreditação, reavaliações, e o laboratório ele deve participar nessas atividades que são adequadas, né, para os tipos de padrão e instrumentos de medição que ele calibra. Então, o que você falou é escolher. Não é porque abriu uma grandeza, eu vou sair já ir lá vendo, não, tem que ver o instrumento, o que eu utilizo. Então, assim, ficou bem claro, né, e eu acho, assim, que o pessoal também que está aí, né, não perguntou, não teve dúvidas, mas porque você explicou bem claramente, assim, mostrando aí no quadro, gráficos, achei, assim, bem legal. Não, com certeza. E, tipo, é um tipo de live que é para a gente colocar... A gente não pode perder essa live. Essa live tem que entrar no... Sim, para consulta, né? Qualquer pessoa poder consultar.
Até essa questão de documentos orientativos, lembrar para o pessoal que na bio do Instagram da Type, a gente já tem a lista que vai diretamente lá, atualizada, com todos os documentos, NIE, SEGECRE, formulários, porque hoje mesmo eu fui consultar o DOC SEGECRE 85 e na hora de baixar, às vezes dá algum erro, não baixa no site do Inmetro sempre, né? E aí eu fui direto lá na bio, lá nesse OneDrive que a gente tem, e consultei. Então, o pessoal que se interessar também fica lá para consulta, né? Isso aí. E é muito útil, porque ainda bem que não revisou, né? Porque senão eu ia dar a aula aqui com Sim, sim, se eu não me engano, ainda está eu vi novembro de 2016. E aí, quando revisa, às vezes a gente fica meio assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou pegar? O que mudou, né? Então, é de extrema importância a gente estar sempre atualizando lá e passando também para vocês, né? Com certeza. E é isso. E assim, olha, Caio, oi? Pode falar. Eu, assim, como um resultado de tudo, eu já falei aí agora há pouco, né? A importância de estudar o seu escopo, a parte significativa, o plano, ver os instrumentos que você faz de acordo com a sua grandeza, né? Procurar um provedor de insight de proficiência e também ver a questão de não deixar muito em cima. Eu já tive experiência sobre isso. Porque você tem 4 anos, mas tem que ver que ele vai rodar ainda em outros laboratórios, né? Até o resultado final do ensaio de proficiência, fazer uma análise crítica, mandar as planilhas e tudo mais. Então, o pessoal sempre está acompanhando o prazo e não deixar para muito em cima, né? Porque você não sabe quantos laboratórios ainda vão estar participando ali desse processo, né? Não, isso é verdade. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Assim, 4 Sim. anos passa muito rápido. Então, para a gente que trabalha com calibração, o ano voa. Então, é um cuidado muito grande. E essa aula, eu espero que ela tenha sido para justamente alertar que você precisa ter cuidado em relação à parte significativa do escopo, que é um índice exigido pela NTIPA 026, e o laboratório, tem muito laboratório que não faz. Tem muito laboratório que fala, parte o quê? Qual a parte significativa do escopo de vocês? Porque isso é uma informação até gerencial, tá, Vanessa? Pô, essa frequência aqui, eu estou lá no meu laboratório constantemente, eu sei, e estou atualizando minha planilhinha de quanto que eu estou fazendo de serviço de calibração. Eu sei exatamente para onde está indo o faturamento do laboratório. Então, se você não tem essa informação, cara, primeiro, você não está gerindo bem o seu laboratório. Segundo, você não está cumprindo com os requisitos. Sim, é uma coisa ligada à outra, né, Caio? Até mesmo a questão do ensaio de proficiência, que agora entra também na parte de riscos, né? Também no documento, na NITDICLA, agora fala sobre isso. Então, é de extrema importância a gente também estar sempre lendo esses documentos, que eles estão sendo revisados periodicamente, mesmo com essa questão da pandemia, eles estão trabalhando em cima disso, avaliar. E, como você falou lá atrás, agora é tudo na questão do risco, né? É um assunto englobado no outro, é um setor com o outro, é o técnico com a qualidade, é avaliar tudo isso, avaliar essa questão de periodicidade, controlar. Então, é tudo interligado e tudo de extrema importância, né? Com certeza. Com certeza. E eu achei assim que foi ótimo, tirou bastante a minha dúvida. Você quer dar alguma conclusão geral aí do assunto? Não, basicamente é isso que a gente já falou. Só avisar que a gente vai colocar essa live também, vocês vão colocar lá no canal da Type de Consultoria. A gente vai colocar também lá no canal da Engenharia Exata. Vai ficar disponível lá para o pessoal acessar e tirar suas dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, cara, põe aí no direct que a gente vai, com certeza, ter o prazer de responder. Eu e o pessoal da Type B. Sim, com certeza. Agradecer o Caio, o pessoal que participou, né? Quem entrou agora no final, boa noite. Como o Caio falou, essa live aí vai estar salva, né, nos 2 canais aí para consultas. Tá bem legal o pessoal que entrou agora. O Caio explicou passo a passo no quadro. Eu achei bem interessante. Agradecer você, Caio, tirou bastante dúvida minha. Foi bem legal, gostei, bem proveitoso. Só agradecer. E quem tiver alguma dúvida, como ele falou, algum tema até mesmo interessante que a gente possa vir a tratar posteriormente, enviar para a gente, né? Boa noite. A Nilmara está falando que vai assistir no canal. Isso aí, Nilmara. Vai lá que ficou bem legal.
Dá o like. Dá o like Dá o like lá. É isso, muito obrigada, Caio. Boa noite para você. E a gente vai aí se falando e se vendo nas próximas lives. Isso aí. Fica na paz aí. Tchau, 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 Nimara. Tchau, gente. Tchau, Nilmara. Boa noite, pessoal. Tchau, Caio. Tchau. Boa noite. Vamos começar mais uma live. Boa noite para você aí. Pessoal que está chegando, que vai chegar. Deixa eu aqui. Boa noite, Carol. Caio. Oi, Vanessa. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Tá me ouvindo Boa. bem, né? Tudo certinho. O sol também tá entrando. Deixa eu só acertar uma coisa aqui. Tudo bem. Meu celular. E aí, Vanessa, tudo bem? Como é que tá? Tudo certinho. Tudo tranquilo. E por aí, tudo certo? Tudo certo. Espero que todo mundo também que esteja assistindo a gente esteja tudo bem. Se quiser começar, tá a introdução aí, fica à vontade. Tudo certo. Então, boa noite, pessoal. O pessoal que está entrando agora. Mais uma vez agradecer o Caio, né? A nossa parceria, tá?